Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de ética contábil e essa é a aula 6. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade social, tá? Como que surgiu a história sobre a responsabilidade social? É o que nós vamos comentar, falar um pouquinho resumidamente para vocês, tá? Então a gente sabe, pessoal, que as constantes mudanças advindas do desenvolvimento, tanto aí da globalização, têm afetado de uma maneira geral todos os itens, né, ou os âmbitos da sociedade. Então é necessário uma reinvenção na forma de gerenciar aí os negócios, né, e as demais variáveis que vão afetar a sociedade. A responsabilidade social, neste contexto que a gente fala aqui, está diretamente ligada às transformações que vão ocorrendo e envolvendo todos os tipos de organização ou organizações aí durante uma temporada. Bom, a história sobre a responsabilidade social, pessoal, inicia em 1916, argumentado aí pela empresa Ford, que decidiu aí não distribuir parte dos seus dividendos aos acionistas presentes, investindo na capacidade de produção. Então, começou aí a questão da responsabilidade social, no aumento de salários e em fundo de reserva para a diminuição esperada das receitas devido à redução dos preços dos carros. Ou seja, a empresa começou a observar a necessidade de ter o quê? A responsabilidade social. Foi aí onde surgiu essa questão de não redistribuir parte desses dividendos aos acionistas, mas sim investir em uma capacidade de produção. Lá por volta dos anos 50 e 60, 1950, 1960, começou-se a repensar a ideia da responsabilidade social, tá? Expandir os horizontes, tá? Principalmente nos Estados Unidos, onde que iniciou, a partir da Guerra do Vietnã. Tá? Nessa época, a sociedade repudiou muito a utilização de armamentos bélicos produzidos por empresas norte-americanas, exatamente em armas que seriam prejudiciais ao meio ambiente e também ao homem. Então, no início do século XX, a responsabilidade social limitava apenas ao ato de filantropia, ou seja, filantrópico, que inicialmente assumia o caráter pessoal. Tá? Foi durante as décadas de 1950 e 1960 que as ideias ali de responsabilidade social começou a se expandir. A lei da filantropia, surgida aí nos Estados Unidos, é como marco inicial e conceitual da responsabilidade social. Tá? Um conceito mais complexo que começou a ser estudado por suas novas aplicações durante aí a sociedade. Então, a partir dos resultados da Revolução Industrial, com a degradação do meio ambiente e da vida humana, foi aí que surgiu essa ideia, né? Ou seja, passou a surgir novas reflexões sobre o papel da empresa em não só destruir, né, mas reconstruir, ou seja, as obrigações legais, adentrando as ambientais, sociais, de uma maneira geral. Então, assim, surgiu uma nova concepção de responsabilidade que emergiu aí e pautou em vários reflexos dos objetivos e valores sociais. Diante disso, houve um entendimento de que as empresas inseridas em um complexo teriam que ter as suas atividades com um impacto menor, uma redução ou controle aproximado aí de um valor considerável dentro dos agentes sociais, dentro de uma comunidade ou sociedade. A responsabilidade em si que foi aí tornando cada vez mais ampla. O termo RS aparece pela primeira vez em um manifesto que defendia o quê? A responsabilidade dos gestores de indústrias, principalmente, que era manter o equilíbrio justo entre todos, ou seja, não prejudicial ao meio ambiente, incluindo consumidores, funcionários, acionistas e pessoas do setor público. O manifesto foi subscrito por cerca de 120 indústrias inglesas. Foi aí que começou a surgir a história da responsabilidade social. No Brasil, o surgimento da RS não tem um início preciso. Existem em si registros de ações sociais de empresário desde o século XIX. Então, no entanto, não pode se indicar a questão aí da Carta de Princípios dos Dirigentes Cristãos de Empresas, que foi publicada em 1965 pela Associação de Dirigentes Cristãos da Empresa do Brasil, como um dos marcos iniciais sobre a responsabilidade social, tendo, é claro, uma maior significância pela utilização do documento na expressão RS das empresas. Então, no Brasil, a gente pode ter aí uma ideia de que foi no século, né, meados do século XIX, lá para 1965, onde surgiu essa concepção de referência da responsabilidade social no Brasil. A criação dessa social, né, dessa associação
em fins sociais esteve adiada, né, aliada ao enfraquecimento do Estado e do bem-estar social em um conjunto que contribuíram para o reconhecimento da função da empresa social. Então, nessa época da criação da ADCE, Brasil haviam desníveis econômicos. Então, houve aí várias crises que deram início para a afirmação aí de uma sociedade apta na questão da responsabilidade social. Ocorreu, então, uma mudança, né, de paradigma em que, no primeiro momento, a empresa devia o quê? Se mostrar responsável para os seus acionistas de tudo aquilo que ela executava, tá? Ou seja, devia ser responsável perante toda a comunidade, o empregado, a natureza, o governo, enfim, todos aqueles que estavam envolvidos de uma maneira geral na organização. Após essa carta, publicada pela DCE Brasil, houve aí uma necessidade do empresariado para assumir essas responsabilidades, tá? Então, percebeu-se que, através dessa atividade empresarial, não deveria absorver o empresário, nem transformar-se, enfim, em si mesma, pois o quê? Os dirigentes da empresa teriam a obrigação de participar ativamente dessa plena responsabilidade. Então, nessa perspectiva, temos aí uma síntese dos acontecimentos que sucederam o surgimento da responsabilidade social no Brasil. Então, temos aqui algumas datas importantíssimas durante o período acontecimento, lá no século XIX. 1965, como a gente já falou, a Carta de Princípios. Em 1997, tivemos aí o segundo Encontro Nacional dos Dirigentes de Empresas, organizada pela DCE. Tá? Em 1882, tivemos a Câmara Americana de Comércio em São Paulo, que instituiu aí o prêmio ECO, ou seja, Empresa Comunidade, com aquele objetivo de incentivar mais as ações sociais. Em 1980, surgiu aí os primeiros balanços sociais, tá? Uma ferramenta cuja função principal é tornar ao público a responsabilidade social que a empresa tem. Em 1986, é criada a fundamentação aí da Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social, o FIDES, e em 1987, surge aí um grupo denominado Pensamento Nacional das Bases Empresariais, tá? A PNB, durante aí uma reunião em São Paulo com 2.600 empresários. Já em 1988, foi realizada a primeira reunião sobre o GIF, né, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, com um debate aí de filantropia. Em 1992, tivemos aí a criação do Centro de Estudos de Ética dos Negócios, da Fundação Getúlio Vargas. Em 1984, foi realizado aí o primeiro balanço social de uma empresa, tá? Realizado aí pela Nitrofert. E depois, em 85, tivemos a realização do balanço social da empresa Eucatex. Em 94, médios e pequenos empresários criaram uma associação chamada CIVES, é a Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania. Em 1997, surgiu aí o Conselho Empresarial Brasileiro por Desenvolvimento Sustentável. E assim por diante foi ocorrendo essa atualização da responsabilidade social das empresas. Então, pessoal, atualmente tem-se um conceito de responsabilidade social que vai além dos seus primórdios, né? A chamada filantropia, tá? Então, a gente pode analisar que isso se relaciona pelo estabelecimento, né, de metas empresariais e impulsionar o desenvolvimento sustentável dentro de uma sociedade, ou seja, promover a redução das desigualdades sociais. Tranquilo? Pessoal, essa foi a aula 6, uma aula bem resumida para vocês entenderem como surgiu as associações, os termos referentes à responsabilidade social. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. É claro que essa aula nós vamos estar aí falando nas nossas aulas síncronas, explicando mais alguns detalhes para vocês. Mas é a história em si da responsabilidade social. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, a aula 7, nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. O que tem a ver responsabilidade social e desenvolvimento sustentável? É o que nós vamos ver aí na próxima aula, aula 7. Muito obrigado, a gente fica por aqui e até a próxima aula.